tempos de plantio e de colheita, dias melhores, outros nem tanto. Hoje é mais um dia, mais ou menos, e eu peço paciência aos internautas. É que bons marinheiros não são formados em águas calmas. Precisam enfrentar grandes tempestades, de modo a aprender a maestria. Também os metais nobres não são forjados em temperaturas amenas. Eles precisam de grande aquecimento e água fria rápida. De fato, quase ao mesmo tempo. E mais, entre um tempo e outro, nos rápidos pontos intermediários, muitas e fortes pancadas de marretadas de primeiro mundo para desenhar um novo desenho. Há dias de marretadas. Nosso programa Salutes foi criado há 8 anos de modo a resgatar a medicina ancestral e, a exemplo de um Ouroboros, criar um link, um liame com o que há de mais moderno na área da saúde, da medicina preventiva, das terapias quânticas e frequenciais. E é neste espírito que reverencio os meus ancestrais, por fazerem eu chegar até aqui do jeito que sou. Todos eles acertaram muito, erraram pouco, e no resultado só há números favoráveis. Na soma, só se soma, e não há números negativos. Na multiplicação, apenas ótimos horizontes, cujo resultado só resta gratidão. Muita gratidão por fazerem de mim quem sou, ter esse espírito guerreiro e comprometido com a verdade, e a vontade imanente e permanente de auxiliar a todos. Fazer um mundo melhor por intermédio de uma revolução interna, de uma revolução interior. Hoje é um dia daqueles de marretada e de tempestades, mas minha obrigação sobrepuja os impasses sentimentais e apresento aqui mais um programa Salutes. Muito boa tarde, são 14 horas e 4 minutos do dia 25 de julho de 2016. Começa aqui mais um programa Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura, bem como trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui que sempre o bem-estar, a qualidade de vida, significa você se realizar enquanto pessoa, saber o que você traz do seu passado, ajudar a humanidade a avançar cada vez mais. O programa Salutes tem um patrocínio da Quantum Bio, uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu quero comunicar a todos que eu estou participando do curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada. E a nossa última aula foi com o professor Alexandre Távola, da Nova Ciência, em que falamos da importância do terreno, né? Como se deve fazer o terreno e como deve se limpar, se desintoxicar para sim poder nutrir. As pessoas às vezes falam, estou tomando nutracêutico, estou tomando isso, estou tomando aquilo, mas na verdade estão muito contaminadas e a célula, a exemplo deste estúdio, e ali passando os nutrientes, se tiver mercúrio, chumbo, titânio, cobre, demais, e outras substâncias tóxicas, além de vírus e bactérias, protozoários, príons, se tiver tudo isso, o que acontece? A célula se fecha, não se relaciona, não se alimenta, não solta seus dejetos como um organismo vivo. A célula, assim como nós, cada uma dessas células é como se fosse um verdadeiro ser autônomo. Precisa ser alimentado, tem detritos que precisam ser eliminados e etc.
Muito bem, quem quiser encaminhar dúvidas, sugestões, perguntas, críticas, né, podem escrever na minha página do Facebook, João Carlos Boldan. Eu coloquei já um post lá, falando que eu estou aqui no estúdio apresentando o programa, e quem quiser participar pode falar diretamente por intermédio do Facebook, que eu recebo aqui as comunicações dos internautas e, na medida do possível, irei responder dentro da medida do meu conhecimento. E se eu não souber, falarei aqui que irei pesquisar ou falarei sem maior problemas de que eu não tenho conhecimento do assunto, sem qualquer falsa modéstia. Muito bem, hoje nós vamos dar, há um mês e meio atrás, mais ou menos, fizemos um programa aqui respondendo algumas questões dos internautas, que eu fiz uma enquete no Facebook e as pessoas me encaminharam uma série de perguntas, eu apresentei um pouco do histórico da acupuntura aqui e respondi a apenas algumas das questões, deixando outras por falta de tempo para uma outra oportunidade, para um outro programa, e portanto esse programa será hoje. Antes, porém, eu gostaria de falar que a acupuntura, por mais perseguida, amordaçada, inclusive na China, ela sempre sobreviveu. A acupuntura, e eu me orgulho muito de ser um dos baluartes, né? Outro dia me escreveram aqui no Facebook, eu fiquei muito lisonjeado, que além de ser humano eu sou uma bandeira, né? Que bom, uma bandeira. Uma bandeira da medicina ancestral, sim, uma bandeira da acupuntura, sim, uma bandeira em defesa dessa arte terapêutica maravilhosa que sobreviveu às várias pancadas e tempestades e marretadas, como eu disse no início deste programa. Assim como eu, a acupuntura também sofreu muito preconceito, foi proibida inclusive na China, para quem não sabe. E hoje eu vou falar um pouco rapidamente desse aspecto histórico e vou responder na medida do possível a algumas questões dos internautas. Muito bem, nós falamos com os trabalhos técnicos do Iago Matsumoto. Outro dia eu falei Iago Melo, misturando ele com o Marcelo, mas é Iago Matsumoto, um grande amigo, companheiro e muito cuidadoso no seu trabalho aqui, a quem eu agradeço. Muito bem, poucas pessoas sabem que houve um declínio na China, que foi um declínio paulatino. Começou em 1644 e demorou 3 séculos, até 1911, durante a dinastia Qing. Houve um declínio paulatino da acupuntura, inclusive com a exclusão, naquele momento, do seu ensino nas universidades. Também neste período, pode colocar o slide, Iago, por gentileza? Houve crescimento e influência da medicina ocidental e só no século XIX, sobretudo com os medicamentos alopáticos, eficientes em doenças agudas, óbvio, tem que se falar isso, né? O remédio alopático tem a sua função importante, inclusive, e até ao ponto de que em 1822, como se está escrito aqui embaixo, aqui o então imperador Bao Guang, por considerar que a acupuntura era apenas uma prática de caráter esotérico, proibiu o exercício da acupuntura na cidade proibida. Vocês podem imaginar, então, a acupuntura proibida na cidade proibida. Além disso, por mais de um século, a acupuntura deixou de ser praticada oficialmente. Porém, aqui no texto aqui embaixo, fora da lei, a acupuntura continuou a ser utilizada e transmitida principalmente nas áreas rurais densamente povoadas, onde o pequeno número de médicos diplomados não era suficiente para atender às necessidades da grande população chinesa. Isso ficou conhecido, como a gente aprendeu durante a formação e a pós-graduação em acupuntura, que é o conhecimento passado de boca a ouvido, e também a ancestralidade, na qual eu abri o programa de hoje, teve um grande peso por conta de que o avô ensinava o pai e o pai ensinava ao filho o método de acupuntura. Até hoje isso existe ainda, felizmente, na China, nos terrenos mais distantes das grandes cidades, né? Hoje contaminadas com o Ocidente, mas nos rincões mais distantes, nas populações mais rurais, no enorme continente que é a China, ainda se faz isso, ensina-se acupuntura por intermédio deste canal absolutamente importante, chamado nas tradições de boca
a ouvido. Sabe-se que o filho do Chiang Kai-shek, né, que era o último imperador antes da Revolução Maoísta, da Revolução Comunista na China, foi proibida a acupuntura também nesse período, em que depois soube-se que o filho do Chiang Kai-shek, que era o imperador da época, tinha uma empresa de distribuição de medicamentos alopáticos. Isso foi o último dos golpes ainda durante o Império, e quando teve a Revolução Comunista, Mao Tse-tung, né, a gente até brincava na universidade que Mao era Mao, Mao Tse-tung proibiu a prática da acupuntura, porque o fundamento da acupuntura verdadeira, é o taoísmo. O taoísmo além de ser um complexo filosófico muito importante, é um complexo religioso, uma doutrina maravilhosa. Então tem dois braços, um filosófico e um religioso. E o filosófico e também o religioso é baseado com os cânones do taoísmo e, portanto, do taoísmo da acupuntura. A gente vai ver aqui no livro, no Neikin, em que o imperador amarelo, que tinha um mandato celestial, era um ser absolutamente especial, falava com o seu médico Qipo, e nessa conversa citar todos os cânones da acupuntura, as bases da acupuntura verdadeira. Ele queria saber por que a população podia viver mais com a aplicação de pequenas agulhas e etc. Ele tem toda uma explicação do seu médico Qipo, falando dos fundamentos da acupuntura tradicional, que é a acupuntura que nós praticamos e defendemos, né? A acupuntura tradicional chinesa. Com o advento do Mao Tse-tung, no primeiro momento, esta acupuntura taoísta foi proibida, e depois, com o passar do tempo, ele identificou que realmente o método é muito funcional e começou a desenvolver praticamente e pediu para que essa acupuntura voltasse aos hospitais, mas de uma maneira absolutamente sintomatológica, portanto, só para tratar sintomas e, portanto, distante da acupuntura taoísta, da verdadeira acupuntura tradicional chinesa, que é o que nós defendemos. Então eu vou colocar mais um slide aqui, eu peço para o Iago colocar, do Mao Tse-tung, ele é toda a turminha aí turminha brava. Desde 1944, então líder Mao Tse-tung já proclamava a diretriz de integração da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental. Pode voltar aqui, Iago? Num primeiro momento, esta possibilidade pode pensar, puxa, que legal, né? A acupuntura é reconhecida como medicina oficial da China, mas como eu disse, afastada da medicina tradicional chinesa, da medicina taoísta, e uma medicina sintomatológica, né? Uma medicina de tratar sintomas apenas. E a acupuntura não é isso. A acupuntura trata o ser humano como um todo e encara que o ser humano precisa se transformar em suas raízes, em suas bases, em sua alimentação, em seu padrão emocional, em seu padrão mental, para que ele possa afastar os fatos que fizeram com que ele ficasse doente, adoecido. Por conta disso, obviamente, a acupuntura é uma ferramenta de transformação das pessoas e não simplesmente uma retirada de sintoma, como Mao Tse-tung colocou. Pior, esta acupuntura sintomatológica é a que chegou no Brasil mediante a medicina oficial, que é ensinada e praticada nos hospitais públicos aqui do Brasil. Infelizmente. Vamos para mais um slide. Após a proclamação da República Popular da China em 1950, o próprio Mao insistia no trabalho conjunto dos profissionais da medicina tradicional chinesa e dos da medicina ocidental. Foi quando médicos cirurgiões constataram que a acupuntura provocava efeito analgésico tanto no procedimento cirúrgico como no pós-cirúrgico, fato que marcou o início da anestesia pela acupuntura. Agora, olhem esta frase, o tamanho da importância dessa frase. É de muita importância eliminar os conceitos antigos e inúteis. Inúteis para quem escreveu isso, né? Que é um inútil, né? Quem escreveu isso. Que é o próprio Mao Tse-tung. E apresentarmos inovação na medida tradicional chinesa. Óbvio que esta frase não tem o menor sentido. Como eu coloquei essa imagem, é uma frase inútil.
Eu vou repetir aqui o tamanho dessa barbárie. É de muita importância eliminarmos os conceitos antigos e inúteis e apresentarmos inovação na medicina tradicional chinesa. A inovação é ridícula e acaba com os cânones verdadeiros desses conceitos que eles chamam de inútil e antigos, que na verdade são os verdadeiros cânones que não mudaram, né? Não mudaram. Muito bem, então nós vamos falar hoje um pouco da acupuntura, esta maravilhosa prática da medicina tradicional chinesa. Faço questão do tradicional. Quem sou eu? Sou acupunturista pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, sou pós-graduado lato sensu em acupuntura, tenho especialização em curso de acupuntura pela Faculdade Dr. Leão Sampaio e pelo IBRAU, Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia. Eu também sou especialista em psicopatologia pela USP, onde defendi a monografia Acupuntura e Depressão. Sou terapeuta ortobiomolecular pelo método Quantum Bio do professor Kunio Inamoto. Sou pós-graduando em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada e também estou fazendo um curso de terapia neural. A gente pode mudar um pouco de câmera? Muito bem, vamos a alguns aspectos históricos. A acupuntura tem origem desconhecida e não é empírica. O que é empírica? Esse nome é bonito, né? Todo mundo fala empírica. Onde eu estou aqui? Nessa daqui, né? O empirismo é uma doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, ou seja, da prática. É um substantivo masculino, como está aqui nesse slide, e limita-se ao que pode ser captado ao mundo externo, pelos sentidos ou do mundo subjetivo, sendo descartadas verdades reveladas e transcendentes do misticismo ou a priorísticas e inatas do racionalismo. O fato, porém, é que a acupuntura, você pode imaginar que a acupuntura existe há 5.000 anos atrás, foi praticada no Ocidente Asiático, mais especificamente na China, 5.000 anos atrás, e obviamente que o empirismo se desenvolveu com conhecimento mais técnico, mais recente aqui da Idade Média para cá, após Newton e Descartes, principalmente, né, onde surgiram os gráficos cartesianos, os fenômenos sendo observados e sendo criadas leis em relação aos fenômenos. Só que assim, o racionalismo tem que entender, né, a objetividade científica tem que entender que o fenômeno precede a observação. O sol se levanta às 5h30 da manhã, 5h40 da manhã, não é porque eu observo. Quer dizer, a quântica fala que é porque eu observo, mas isso é outro assunto, não vamos entrar nesse aspecto neste momento. O fato é que os fenômenos cósmicos naturais, inclusive biológicos, ocorrem por conta própria, né? Eu vou observando e vou criando leis, né, em relação a essas observações. No próximo slide falam perguntas que não querem calar. Exatamente isso que eu comento, né? Mais de 5.000 anos voltando àquela época, como se poderiam mudar as pesquisas científicas naquele período? Será que picaram os pontos para avaliar os resultados? Isso é uma coisa absolutamente impossível, porque temos quase 400 pontos no corpo e os meridianos absolutamente distribuídos pelo corpo, como veremos daqui a pouco, de maneira que não tem nenhum similar, nem pelo sistema circulatório, nem neurológico, nem sistema linfático, não tem nada similar aos meridianos que são energéticos. E a pergunta é, como descobriram esses rios energéticos? Testando ponto a ponto, vendo quais eram os efeitos? Como é que poderia, por exemplo, descobrir que você pode tratar o fígado tratando no peito do pé, entre o hálux e o segundo dedo, por exemplo? É praticamente impossível. E as receitas de pontos para tratamento das patologias que hoje já conhecemos? Né? Vários protocolos que podem ser aplicados, mas que devem ser adaptados sempre ao paciente. Por isso é que eu chamo de arte terapêutica. E os pontos fontes, fígado no pé, como eu disse, a vesícula biliar na lateral do joelho. As pessoas às vezes chegam no consultório com uma enxaqueca, que nós tratamos ali com a vesícula biliar na lateral do joelho, e a pessoa praticamente sai sem dor e olha pra gente como se a gente fosse mago, né? Um bruxo, não tem nada disso.
Na verdade, a medicina tradicional chinesa prevê isso. É importante a gente saber como tratar uma dor muscular, uma algia, uma hérnia de disco, quais pontos auxiliares no decorrer do corpo segundo os meridianos, de modo a tratar aquelas patologias mesmo à distância. Aliás, o estudo dos meridianos deveria ser uma prática dos médicos atuais, inclusive os ocidentais, de modo que às vezes as pessoas relatam dores, algias locais, em que você traçando a linha do meridiano, com 99% você sabe que vai ter uma patologia naquele órgão responsável por aquele meridiano, que aliás estão aí, as agulhas e um desenho clássico dos meridianos. Vamos passar rapidamente aos meridianos, só para a gente ter uma ideia, né? Para que o internauta tenha ideia do trajeto dos meridianos. A cabeça, o aspecto redondo, mais ligado ao céu, né? Enquanto os pés são quadrados e ligados à terra, tem vários meridianos, principalmente vesícula biliar, que tem um monte de pontos, né? Tem mais de 18 pontos homolateral, né? Na cabeça. Então, quando a pessoa tem enxaqueca, a gente faz aquele ponto no joelho, VB34, o 34 da vesícula biliar, e a pessoa geralmente tem um alívio praticamente imediato dessa algia na cabeça, porque a vesícula biliar tem a ver com digestão, ela pode estar congestionada e geralmente dá enxaqueca. Tem o meridiano do TR, o meridiano do estômago, o meridiano do vaso governador, bem na linha média, dividindo o nosso cérebro em duas partes, geralmente no que a gente chama de corpo caloso. No braço, na parte anterior, temos o pulmão, circulação, sexualidade e coração. Na perna, os meridianos do estômago, baço, pâncreas e fígado, nesta visão, neste corte. Na parte anterior do corpo, vasoconcepção, rins, estômago, baço, pâncreas, vesícula biliar. Na parte posterior, vaso governador, bexiga, VG, que é o vaso governador, como eu disse, intestino grosso e intestino delgado também na área do ombro e na articulação do pescoço. Muito bem, antes de ir às dúvidas, volta aqui um pouquinho, que eu vou ver aqui no Facebook se temos algum comentário ou algum comentário. Tem curtidas aqui por enquanto, no qual eu agradeço as pessoas que estão acompanhando: Cordeiro Colchões Quânticos, Ellen Fernandes, Nilta Pinheiro, estão curtindo o nosso programa, espero que estejam assistindo e podem fazer os comentários pela minha página JC Baldan do Facebook, como eu disse. Muito bem, então vamos lá um pouco às dúvidas dos nossos internautas, né? Podemos voltar aqui ao slide do nosso computador aqui, em que tem um mocinho sentado no ponto. Muito bem, a acupuntura, que se sabe sobre a acupuntura? Que é para enxaqueca, para dor na coluna, pressão alta, diabetes, tireoide e memória. Será que é só isso? Na verdade, a acupuntura serve para tudo. O Dr. Evaldo Martins Leite, médico, cardiologista, fundador da Associação Brasileira de Acupuntura, da ABA, onde eu tenho o orgulho de ter estudado, me formado, ter feito cursos de reciclagem, inclusive fundou a ABA em 1958, dizia sempre o seguinte: a acupuntura ela serve até para a dor de cotovelo. Na verdade serve mesmo, ou como terapia principal ou como coadjuvante a todos os tipos de tratamento, inclusive para as pessoas que fazem quimioterapia ou radioterapia em tratamento de tumor. A acupuntura é bastante eficiente para estes casos. Voltando aqui para o nosso slide, como é que a gente trata todas as patologias? Deixa eu só colocar aqui. Você recortou aí? Muito bem. Pô, o Iago, eu tô dando trabalho pro Iago hoje. Tô dando um trabalho extra pro Iago. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Conseguimos. Muito bem. Do lado esquerdo, verde, madeira, em cima o fogo, do lado direito, terra, embaixo metal, do lado esquerdo, azul, água. E essa inter-relação desses elementos é o que promove a saúde. Qualquer inversão nessa geração de energia causa patologia. Isso pode ser visto melhor neste slide, que tem a complexidade do ciclo de geração
aqui a madeira, o verde gerando o vermelho gerando o amarelo gerando o branco gerando o azul e o azul gerando o verde. E as linhas, né, do que a gente chama de dominância, né? A madeira esgota a terra esgota a água apaga o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira. E aí, se houver algum tipo de inversão, tanto no ciclo de geração quanto de repressão, é que ocorre a patologia. Por intermédio da pulsologia, a gente consegue identificar quais são os distúrbios, quais órgãos ou vísceras estão em excesso ou insuficiência, e aí sim a acupuntura visa o equilíbrio e a harmonia desses elementos que são representados no organismo, no metabolismo, por um órgão que gera energia e por uma víscera que faz essa energia circular. Então, pela pulsologia, a gente consegue identificar, além da queixa do paciente, obviamente, de uma anamnese que fazemos no consultório, a pessoa relata suas queixas e a gente vai adaptando, sim, o tratamento, né, o agulhamento de acordo com os objetivos que nós desejamos. Fatores externos que causam doença segundo a medicina tradicional chinesa: frio, calor, umidade e a nutrição, os alimentos. Fatores internos: pensamentos e emoções. Embora a medicina admita a psicossomática a partir dos anos 70 do século passado, 1970, que historicamente é praticamente ontem, a medicina tradicional chinesa admite e reconhece que os pensamentos e as emoções influenciam os órgãos e esses órgãos podem estar hiperfuncionais ou hipofuncionais, funcionando menos do que deveriam ou mais do que deveriam. Esse desequilíbrio em função dos outros, daquele pentagrama dos órgãos, é que irá causar a patologia. Se não for corrigido, obviamente que esse distúrbio energético, emocional, mental e energético vai se refletir no físico e obviamente vai produzir a agulha. Vamos pular isso aqui. Definição de energia. Temos alguns tipos de definição de energia segundo a medicina chinesa. 6 tipos. Jin, que é a essência, o Qi, que é o sopro, o Jin, que é o fluido, o Ye, que é o humor, Xue, que é o sangue, e o Mai, são os vasos. Bom, esse aqui eu já falei do Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo, Nanking, que é o diálogo do Imperador Amarelo, Wan Ti, e o seu médico que pôs sobre assuntos da medicina chinesa. Aí está o Nanking, o cânon, né, o verdadeiro cânone da medicina do Imperador Amarelo. Nesse livro, que é praticamente a Bíblia dos acupunturistas, né, tem técnicas de exame físico, as teorias e fundamentos principais da medicina tradicional chinesa, tem a ciência do diagnóstico e o tratamento por meio de agulhas e mochas. Aliás, a acupuntura é um termo latim, né, cunhado por jesuítas franceses que visitaram a China e ficaram maravilhados com o método, porque não existe acupuntura em chinês, chama-se agulhas e fogo. Tem as 9 agulhas, a localização e indicação da terapia dos pontos. Aqui uma informação da dinastia. O homem de bronze é muito interessante, rapidamente eu vou falar. Esse é um homem de bronze em que todos os meridianos eram desenhados e os pontos de acupuntura eram furados nesse homem de bronze, e esses furos eram tampados com cera, mas de modo que você olhava ali e não conseguia identificar onde era o ponto. E os alunos de acupuntura precisavam pegar a agulha nesse bronze, era uma estátua de bronze oca, era preenchida de água, ela ficava totalmente cheia de água, e esses pontos de acupuntura eram tampados com cera, e o aluno, né, um estudante de acupuntura, deveria picar acertando na primeira esses pontos de cera, e após a picada deveria verter água. Esse é um grande método de ensino da acupuntura. Aí está o verdadeiro homem de bronze, né? A primeira foi a superfície, e foi uma ilustração, melhor dizendo, e esse aí é o verdadeiro homem de bronze, tá? Onde os alunos praticavam e tinham que achar os pontos e tinha que verter água, se acertassem corretamente o ponto. Muito bem, vamos lá às dúvidas.
O Josivaldo Alves pergunta, adoro o assunto, mas só como curioso. Gostaria de saber se trabalha com fatores psicológicos, medo e depressão. Sim, a minha monografia foi feita sobre uma revisão de um livro, de uma médica, inclusive, acupunturista, muito bom, que falava de acupuntura e depressão. Eu fiz uma revisão bibliográfica, contei casos, inclusive, pessoais, casos clínicos em que eu tratei. Sim, a acupuntura trabalha, sim, o aspecto emocional. Rins, insuficiência, medo, excesso, autoritarismo, fígado, raiva ou falta da raiva, né? Uma pessoa muito passiva. Coração, intestino delgado, alegria, baço, pâncreas e estômago, pensamento, reflexão, um aspecto negativo quando é excesso, a pessoa obsessiva. E o pulmão, ligado à tristeza. Josivaldo Alves também. A parte da libido sexual pode ajudar a trabalhar com a acupuntura? Sim, pode sim ser trabalhada com a acupuntura, porque principalmente a gente trabalha com o meridiano da circulação e sexualidade, um CS que a gente chama. Tem outros meridianos que a gente consegue trabalhar, inclusive no chamado VC, os pontos de vasoconcepção, especialmente os ligados mais abaixo, tá? No terceiro, são um triplo reaquecedor, são 3 fogos, o geniturinário, o estômago e cardiorrespiratório, e o cardiorrespiratório digestivo e o geniturinário. A gente trabalhando com o geniturinário, a gente consegue fazer alguns estímulos. Obviamente que vai depender do terreno biológico, da nutrição, das questões emocionais, das questões ambientais e etc, e etc, e etc. A acupuntura não é uma panaceia que cura tudo, trata tudo sim, mas é preciso ter uma visão global do paciente e fazer determinadas adaptações. Felizmente, por conta até deste programa que está há 8 anos no ar, eu tenho entrevistado muitos médicos especialistas, especiais, absolutamente de primeiro mundo, em que, além da entrevista, eu consigo aprender algumas coisas e consigo também colocar isto em minha prática clínica cotidiana. A Isete Risselli pergunta 2 coisas. Se a frequência semanal mantém um equilíbrio psicofísico e se conflita com a homeopatia unicista, com a qual ela se trata. Bom, a frequência semanal, ela no princípio do tratamento, ela realmente é importante. Mesmo porque imagine você que ao estimular determinados órgãos, o seu corpo cria praticamente uma linguagem, cria praticamente uma frequência. A gente percebe muito, porque a gente pica os órgãos, os meridianos ligados a determinados órgãos e acompanha se esses efeitos realmente estão de acordo com o que você quer, medindo o pulso. Então o paciente está deitado, você aplica as agulhas, mediu o pulso antes e mede o pulso também quando ele está deitado na maca, após a inserção das agulhas. E dá para avaliar se o que você deseja naquela consulta, naquele tratamento, aquele objetivo está sendo atingido ou não. Se não estiver, você pica outros pontos até que isso atinja o seu objetivo. Com a prática semanal, obviamente, o seu corpo desenvolve praticamente uma memória. E a gente percebe isso nitidamente nas pessoas que fazem acupuntura semanalmente. Você pica um ponto fonte ou pica um ponto para tonificar determinado órgão, ele rapidamente reage porque ele já conhece. Opa, esse aqui é uma referência para fazer tal coisa. É como se fosse uma inteligência energética neurovegetativa que é estimulada por intermédio das agulhas e o corpo retém essa memória e reage dessa maneira de uma forma muito rápida e especial. Conflita com a homeopatia? Obviamente que não, nem com a unicista, nem com outros tipos de homeopatia. Aliás, a acupuntura ela pode ser coadjuvante, como eu já disse no programa de hoje, com qualquer tratamento, da alopatia à quimioterapia. Isilda Leite pergunta, gostaria de saber se a acupuntura auxilia na artrite reumatoide, nas sequelas e na prevenção dela. Gratidão sempre, Isilda Leite. Obrigado você pela consulta, Isilda Leite. Realmente ela é indicada, a artrite reumatoide, ela está classificada entre as doenças autoimunes. É preciso avaliar um pouco mais profundamente qual a origem. A gente tem que tratar sempre o paciente, não a doença.
Aliás, essa é uma diferença da acupuntura tradicional chinesa e da acupuntura maoísta, da acupuntura sintomatológica, que é uma acupuntura alopática, eu vou tratar sintomas. Não, a acupuntura tradicional chinesa não trata sintomas, trata pessoas, trata pacientes. E por conta disso, obviamente, tem que se fazer uma anamnese, um histórico de vida um pouco mais aprofundado. E a acupuntura vai tratar, além dos sintomas da artrite reumatoide, investigar a origem da falta de aceitação de si própria, por exemplo, né? Característica das doenças autoimunes. A Neuza RB, curei minha ansiedade com a acupuntura, amo, realmente, a ansiedade dá para se tratar com a acupuntura e é praticamente imediato os resultados, não vai curar a ansiedade numa sessão, mas quando a pessoa chega ansiosa, a gente faz determinados pontos, uma receita de pontos, e que essa ansiedade dá uma baixada. Obviamente que se não mudar o padrão, essa ansiedade voltará. E aí você tratando a ansiedade, tratando esse paciente como fundo, você tem uns resultados mais permanentes. Érica Genari fala da rinite e sinusite. Sim, a acupuntura é indicada para tratar também rinite e sinusite. Alguns pontos são bem doloridos, que são próximos a asas do nariz, que é o intestino grosso 20, o 20 no intestino grosso, além de, obviamente, trabalhar pulmão e outros desequilíbrios energéticos de cada paciente. A acupuntura eu chamo de arte terapêutica porque não há só protocolos em que se deve observar apenas aquela existência de pontos. Não, não é só isso. Antes de ir para Vera Freire, nós já estamos na nossa metade do nosso programa. O tempo aqui sempre passa rápido. Eu quero lembrar que o programa Salutes tem um patrocínio da Quantum Bio e eu quero falar de 3 produtos que a linha Quantum Bio dispõe, que é o Symbio 1, o 2 e o 21. Por favor, aí tem aí o telefone aqui de São Paulo, 5594-7736, o site quantumbio.com.br. Eu quero aproveitar e colocar os meus telefones também para as pessoas que tiverem interesse em falar comigo. Iago, depois você põe o GC por gentileza, aí jcebaldão@gmail.com. Esse telefone é o 5594-7736. Este é o site www.jcebaldão.com.br. Telefone para marcar consulta, né? Meus pacientes falam, você está ficando chique, né? Não é chique, estou com dificuldade de agendar, né? E cuidar da agenda. Então repete para mim o telefone aqui, 977192266. Você manda um WhatsApp, então a secretária vê a agenda lá e vê os horários e tal, e disponibiliza o melhor horário para quem tiver interesse em marcar consulta comigo, ok? Então vamos lá, Symbio 1, Symbio 2 e 21. O que é isso? É um composto coloidal que contém íons de prata, é um coloide de prata com padrões quânticos desativadores de parasitas. O Symbio 1 atua na desativação de parasitas, vermes e protozoários. O Symbio 2 atua na desativação de parasitas, bactérias principalmente. E o Symbio 21 atua na desativação de parasitas como fungos e vírus. Como é que a gente escolhe isso? Por intermédio de testes de biorressonância que a gente faz no consultório. Vou tomar os 3. Pode até tomar os 3, mas não há necessidade. Precisa escolher qual deles é o melhor para você. Benefícios e indicações desses 3 produtos. Indicação de desbiose, que é um equilíbrio da microbiota intestinal. Tratamento de desnutrição causada pelos parasitas e tratamento preventivo na conservação da flora bacteriana. Os frascos têm 200 ml, a aplicação, a recomendação de consumo, eu sempre escolho um tipo e indico para os meus pacientes. Uma média de 2,5 ml na área sublingual 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Em situações normais, aconselha-se consumir no período mínimo de 60 dias e nos casos especiais de parasitas encapsulados ou forma de ovocistos, prolongar por pelo menos por 120 a 180 dias com devido acompanhamento terapêutico. É importante, após o uso do frasco, fazer o teste parasitário. Podemos voltar aqui, Iago, por gentileza.
Obviamente, eu já tive casos assim muito interessantes de uma advogada, eu atendi. Ela tinha feito há 3 dias apenas anteriores à consulta uma colonoscopia e tinha feito um teste de verme. E quando eu fiz o teste, deu presença de tênia. Aí ela falou, não, mas é impossível, eu fiz um teste de vermes e tal. Eu falei, olha, tá dando tênia. E passei o Símbio 21, porque era o mais adequado para ela naquele momento. Após 4 ou 5 dias, ela me relatou via WhatsApp que ela estava expelindo pelas fezes pequenas minhoquinhas brancas visíveis no vaso sanitário. Veja só. Muito bem. A Vera Freire gostaria de saber se auxilia na diabetes, pois já ouviu respostas divergentes. Gratidão e parabéns pelos seus conteúdos que você leva sempre. Obrigado, Vera. Por conta disso, também a Dânia, aproveitando a questão diabetes, gostaria de saber se a acupuntura poderia auxiliar no tratamento do diabetes tipo 1 em crianças. Poderia auxiliar no combate ou apenas minimizar sintomas, como suor excessivo, fadiga, cefaleias. Parabéns pelo programa maravilhoso. Obrigado, Dani. No caso da diabetes, em especial o tratamento da acupuntura, porque ela trata ao contrário da alopatia, que visa ministrar insulina para facilitar o processo digestivo. No caso da acupuntura, como o pâncreas produz a insulina naturalmente, nós visamos estimular o pâncreas a funcionar. Em relação ao tipo 2, a adquirida, é mais fácil de tratar do que a tipo 1, quando a pessoa já provavelmente nasce com distúrbios de pâncreas, que é o caso da dúvida da Dânia Russilo. De qualquer maneira, há possibilidades sim de estimular o pâncreas em crianças, tanto com agulhas como com sementinhas de mostarda. Nós colocamos microporo nos pontos de estimulação do baço pâncreas e a pessoa vai embora, fica com esses pontinhos 2, 3 dias, estimulando o baço pâncreas. Em relação à garantia dos resultados, isto irá variar muito de acordo com a resposta do paciente, que varia, obviamente, de acordo com a reação do paciente, que pode melhorar muito e às vezes pode não chegar às conclusões que nós desejamos, né? Estou atualizando aqui o Facebook, tem muito mais pessoas curtindo aqui. Eu agradeço a Andréa Barcaroli, Shirley Di Domênico, estão curtindo e estão divulgando. Clínica Vitalidade Integrada também. Muitas pessoas participando do nosso programa, do qual eu agradeço. Vamos a mais dúvidas em relação aos nossos internautas. A Mirella Fácil, se a acupuntura trabalha com o combate ao tabagismo. Eu especialmente não trabalho com esta técnica, mas posso indicar sim pessoas especializadas nesse tipo de trabalho. Colegas, inclusive com técnicas norte-americanas, que têm cerca de 80% de bons resultados. Se tiver interesse, escrevam para mim, jcbaldan@gmail.com, que eu indicarei com o maior prazer. A Vanderly Baldan, que é parente, não é parente, eu não a conheço, mas tem o mesmo sobrenome que eu. Tenho síndrome do túnel do carpo, estou gestante, a dor tem me incomodado muito. Posso fazer a acupuntura na gestação para aliviar a dor? Não, Vanderly, não pode. Você deve fazer a acupuntura. As pessoas, até o Dr. Evaldo fala isso. Ele, desde 58 fazendo acupuntura, ele já atendeu mãe, filho, já está atendendo até neto. Ele garante que quando se faz a acupuntura, mesmo durante a gestação, os filhos nascem com maior inteligência, o sistema imunológico melhor, mais calmos, equilibrados do ponto de vista emocional. Óbvio, você está equilibrando a mãe, você está, por consequência, está aliviando também, está equilibrando, harmonizando também o feto, portanto, a gestação. A síndrome do carpo a gente faz pontos de TR, TR3, TR5, trabalha com pontos álgicos locais, tem outros pontos que podem ser utilizados para o alívio da dor. As gestantes têm que tomar cuidado apenas no início da gravidez, tem que comunicar o acupuntor, porque de fato existem alguns pontos considerados abortivos, o que podem provocar o aborto. O Jardas Filho pergunta se funciona para gastrite. Funciona sim para gastrite.
obviamente que precisa de uma reforma nutricional, precisa ver se há hérnia de hiato ou não, se tem normalmente é hipoacidez, né? Não se deve tomar os remédios aí que se combate, os prazóis da vida, porque já se comprovou, inclusive na Bélgica, que há pesquisas em que esses pantoprazóis da vida causam, com o seu uso contínuo, após 10 anos de uso contínuo, até demência. Então, se você não quer ser um demente, eu recomendo que você faça a acupuntura. Adilson Bonfioli pergunta: a relação dos jesuítas e a acupuntura? Como eu disse, o termo acupuntura foi cunhado por jesuítas franceses. Quem fez esse grande pendant, né, quem fez esse pêndulo e trazer a medicina tradicional chinesa ao mundo ocidental, foi Soulier de Morin, na verdade um embaixador da França em Beijing, ou de Pequim, em Beijing. Soulier de Morin foi para a China como embaixador e começou a ver ali nas praças públicas o pessoal colocando agulhas de tudo quanto era tipo, etc. E as pessoas se tratando e se curando. E aí ele começou a ficar maluco com essa história e começou a estudar. Ele se formou médico chinês e em 1920 voltou para a França e começou a ensinar os médicos a praticarem o sistema de acupuntura. Inclusive, os pontos de acupuntura é praticamente um poema, é uma poesia, cada ponto tem o seu nome e cada nome é uma poesia, né? O ponto dos vales profundos e etc. Tem cada nome maravilhoso. E para sistematizar para o Ocidente, foi Soulier de Morin o responsável de colocar letras e números em cada um dos pontos, né? IG1, IG2, IG3, IG4. Cada um desses pontos tem o Vale do Dragão, por exemplo, a Boca do Dragão virou IG4. Então, cada ponto que tem o seu nome poético acabou tendo uma letra ligada ao órgão e um número, né? Para que a gente pudesse aqui no Ocidente identificar e trabalhar com esses pontos. Soulier de Morin, que ensinou os médicos na França, e também a exemplo do que sempre acontece com a acupuntura, embora ele tenha ensinado os médicos franceses a praticarem a acupuntura, em determinado momento ele teve a triste sina de ser proibido por essas próprias pessoas profissionais da área da saúde de praticar a acupuntura. Vira e mexe acontece algumas coisas nesse sentido, de pessoas preconceituosas que não estão preocupadas com a saúde pública e sim apenas com interesses corporativos. Sandra Garcia, esteticista, sou estudante de acupuntura e estou engatinhando nesse mundo fascinante. Levando em conta que o Qi correto é gerado a partir daquilo que comemos, bebemos e respirando, a acupuntura proporcionará bons resultados mesmo em quem tem alimentação precária e nenhuma prática de atividade física? Excelente pergunta, Sandra, agradeço pela sua colocação. O que faz efeito, faz, mas obviamente se não tiver o terreno biológico adequado, as respostas serão inferiores a quem se alimenta melhor, respira melhor, faz prática física, né? Uma pessoa que se cuida mais, a acupuntura terá efeitos maiores e melhores, sim. Pelo estudo do biotipo do paciente, que existem 4, você pode indicar o melhor tipo de alimentação. Recomenda-se sim que haja uma harmonização também em relação à alimentação. Nara Xavier Folha: a acupuntura cura ou apenas tira as dores? E quando para a dor, pode voltar? Como eu disse, cada paciente é um paciente, cada dor é uma dor, cada patologia é uma patologia. A acupuntura tira a dor praticamente, quase que imediatamente, mas se não se retirar a origem desta sintomatologia, ele tende a voltar. Assim como a desintoxicação que falamos aqui de vírus, bactérias, metais tóxicos principalmente. A gente desativa os metais tóxicos, pode ministrar clorela, que é um grande alimento para se tirar esses metais tóxicos do organismo, mas se você manter a fonte, a origem desses metais tóxicos, obviamente que os resultados serão mais precários, Então se recomenda que também se estude a origem do problema e não, a acupuntura não atende apenas
dia da sessão. Walter Lustosa, gostaria de saber o que devo buscar em um profissional para poder distinguir os bons dos maus profissionais. Aí ele brinca que não existe um baldão em todo lugar, né? Faz 3 carinhas de choro. Walter Lustosa, agradeço aí a sua informação e a sua homenagem praticamente, né? Seu elogio, né? Passou um pouco da conta aí, né? Bom, eu costumo dizer, há vários tipos de possibilidades de fazer a própria anamnese da acupuntura. Eu particularmente gosto dos pulsos. A gente pega na artéria radial, pelos 3 dedos de cada mão, nos 2 pulsos do paciente, intestino delgado, coração, vesícula, fígado, bexiga e rim, intestino grosso, pulmão, estômago, baço, pâncreas, TR e CS, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade. Então, a partir do momento que você faz pela pulsologia, você consegue identificar energeticamente como está cada uma dessas funções, órgãos e vísceras e decide como atuar. Tem pessoas que fazem diagnósticos maravilhosos pela língua. A pessoa mostra a língua e o terapeuta é capaz de descrever tudo o que está acontecendo com a pessoa naquele momento. É um tipo, obviamente, de anamnese bastante interessante, mas eu estudei mais, sou mais refinado com a pulsologia, que é a área que eu gosto. Então recomenda-se sim que o terapeuta domine uma dessas 2 técnicas, ou as 2 de repente, e decida por quais pontos pode tratar, né? Que é esse diagnóstico, além de todo o questionário da anamnese, que irá decidir qual linha a ser seguida em relação às patologias, tá ok? Deixa eu ver tem bastante pergunta aqui ainda. Ser quântico Pelima, em casos de lesões crônicas, seja neuropatias diabéticas ou não, como teria eficácia com a acupuntura? Bom, ser quântico, obviamente que a acupuntura trata tanto a neuropatia localmente, quanto à distância, né? Trabalhar inclusive a diabetes, o estímulo de pâncreas, trabalhar com fígado e vesícula para baixar um pouco a dor, o ponto de bexiga, ver a região mais atacada e atuar localmente. Obviamente que a recuperação dessas lesões crônicas depende de outra série de fatores. A acupuntura ajuda sim, deve-se fazer uma reforma alimentar importante, deve-se tratar uma desbiose intestinal muito provavelmente já instalada e fazer toda uma reforma de vida do paciente. Aliás, como em toda patologia, né, crônica ou aguda, as doenças sempre são um termômetro de que algo não vai bem na vida do paciente. O verdadeiro acupunturista, além de tratar o sintoma, deve sinalizar ao paciente quais são os principais distúrbios que levaram à patologia, à doença. Então, obviamente que tanto crônica quanto aguda, a acupuntura ajuda sim. Na aguda, obviamente, a resposta é mais rápida. Adília Lelis tem 2 perguntas. Gostaria de saber se a acupuntura leva à cura ou é só um paliativo. Não, ela não é um paliativo. Ela funciona como um paliativo na patologia aguda, como eu disse, mas ela leva à cura sim a partir de que a mudança do comportamento do paciente. O paciente normalmente já tem a cura em si e ao terapeuta cabe desbravar o caminho de volta à própria casa. Qual a frequência, mesma Adília Lelis, qual a frequência a ser aplicada para se obter um resultado satisfatório? Às vezes pacientes agudos com doenças mais graves, a gente faz até 2 vezes por semana. Mas, em geral, 1 vez por semana, no princípio, por 1 mês e meio, 2 meses, depois espaçando, é a minha prática clínica. Obviamente que cada profissional pode ter outro tipo de prática de atendimento. Obviamente que isso varia de acordo com o profissional. São 14 horas e 56 minutos, eu quero colocar no ar aqui, eu peço pro Iago colocar o meu computador no ar.
por gentileza. Dor crônica e patologia do sono será um curso de clínica, neurociências e tecnologias que ocorrerá no Rio de Janeiro. Ele é capitaneado pelo Dr. Roberto Maciel, com participação aqui do Dr. Naif Tadeu, Dr. Nelson Anunciato, Dr. Marcos Brioski, eu mesmo, né, JC Baldan aqui em cima, e Renato Pérez. Este curso apresenta o status atual de 2 temas de alta relevância: patologias do sono e suas correlações com diversas disfunções e doenças físicas e mentais, de acordo com parâmetros da neurociências. Ponto 2, o metabolismo corporal e sua associação com doenças primárias degenerativas e neoplásicas. Vejam bem, é um curso de perspectiva multidisciplinar, descreve os fundamentos neurofisiológicos e neuropatológicos destes processos e apresenta recursos avançados para exames complementares de suporte e para diagnósticos e tratamentos. O curso ocorre em 3 dias, dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, uma sexta, um sábado e domingo. Deixa eu pegar aqui no meu celular, que o Dr. Roberto acabou de me passar. O endereço é Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. O telefone lá é 21 2241 2275. Repetindo o telefone, 21 2241 2275, na Barra da Tijuca. Avenida das Américas, 2901, sala 805, Barra da Tijuca. Tem um site, www.espaçoabil.com.br, www.espaçoabil.com.br. Outras informações podem ser obtidas pelo celular também, 21 97043 5101, 97043 5101. Então o programa tem clínica, neurociência e tecnologia, curva biológica vital, do nascimento à morte, ciência do sono, declínio da melatonina, sono e obesidade, sono e doenças degenerativas, sono e dor crônica, sono e câncer, o segundo cérebro, mecanismos imunológicos, neurobiologia da dor, síndromes dolorosas do segmento cefálico, bruxismo do sono e oclusão dentária, ferramentas de questionários QSM-DS, exame clínico, termografia infravermelha com o Dr. Marco Brioski, prática demonstrativa, exame do sono domiciliar, tratamento para o sono, restauração do metabolismo corporal, com dieta de HCG pelo Dr. Naif Tadeu, distúrbios respiratórios, apneia obstrutiva do sono em crianças e adultos, a adequação do quarto de Dombiri e energia bioquântica, sou eu que vou falar, e eu vou falar também sobre intestino delgado e a digestão do dia a dia, o segundo cérebro, segundo a medicina tradicional chinesa, e também falarei um pouco sobre depressão, segundo o entendimento da medicina tradicional chinesa e da acupuntura. Eu estou muito feliz de estar participando desses verdadeiros profissionais de ponta, né? O Dr. Roberto Maciel, pode colocar aqui, por gentileza, a minha tela, por favor, Iago. Dr. Roberto Maciel, graduado, pós-graduado, autor de 4 livros, conhece muito, é uma autoridade, inclusive ele será entrevistado aqui logo no meio de agosto, início de setembro, ele será entrevistado aqui no nosso programa. Dr. Naif Tadeu é um conhecido nosso do nosso programa, Dr. Marcos Leal Brioski, né, pós-graduado, PhD, como você está vendo aqui, professor Dr. Nelson Anunciato, também PhD, aqui sou eu, João Carlos Baldan, acupuntor pela aba, professor Ricardo Pérez, maravilhoso, fala sobre música e cérebro, com recuperação inclusive de pessoas quase com demências. Aí vai falar de termografia, infravermelha, enfim, é um curso que realmente eu recomendo, né? Recomendo com toda a minha experiência, será sem dúvida uma experiência muito interessante. Iago, pelo que eu sei, acabou nosso tempo, é isso? Sim? Sim. 5? Sim, acabou. Acabou. Eu pensei que tinha mais 5 minutos. Faltaram algumas 4, 5, 6 questões aqui, mais um pouco até. Eu me comprometo numa outra oportunidade a gente dar continuidade à resposta dos nossos internautas. Se tiverem dúvidas, críticas e sugestões, eu peço para curtirem minha página no Facebook João Carlos Baldan,
no Facebook. Eu desejo a todos uma excelente semana, muito grato pela participação. Aqui está o meu e-mail, o telefone da clínica e, enfim, eu estou à disposição de todos. Agradeço muito pela atenção, desejando uma excelente semana. Até segunda, tem uns programas maravilhosos pela frente aí. Acompanhe sempre a gente, que tem muita coisa boa pela frente, ok? Uma boa semana a todos, obrigado.